Olá, meus amores e amoras, o meu nome é Clara Haddad, eu sou escritora e contadora de histórias e a pedido de um querido amigo meu, Volney Canônica, presidente do Instituto Quindim, eu tô aqui para contar histórias para vocês. Muito bem, quem ainda não me conhece, não sabe que eu tenho o hábito de chamar as histórias falando as palavras mágicas. Quem me conhece já sabe as palavras mágicas, mas para quem não me conhece deve ficar imaginando. Será que ela fala abracadabra? Alakazam, alakazum? Xilibim, xilibum? Não, nenhuma dessas palavras. As palavras mágicas que eu falo são palavras mágicas que eu aprendi com a minha avó, que era contadora de histórias e que me ensinou. E muitas das histórias que eu conto hoje em dia, na minha carreira como contadora, eu aprendi com a minha avó. Outras tantas eu aprendi nos livros e outras tantas nas viagens que eu fiz pelo mundo. E é assim, através dessas viagens também fui aprendendo histórias e tendo vontade de partilhá-las e escrever. E muitas dessas histórias estão em livros. Muito bem, mas vamos voltar à questão das palavras mágicas. Eu aprendi quando eu era pequena com a minha avó. E a minha avó me dizia que todas as histórias são mágicas também. E que elas vivem dentro de um poço mágico. E que dali só saem quando escutam as palavras mágicas ditas por um contador de histórias e seus escutadores. Então, eu sempre, quando pequena, ficava curiosa, perguntava, porque eu achava que era abracadabra, alakazam, alakazum, como vocês aí provavelmente pensaram. Mas não, as palavras da minha avó são muito mais simples e mais fáceis. São assim: cric, crec. Pois é muito mais simples, não é? Pois ela dizia que a gente falando cric, crec, a manivela do poço girava. E assim a história podia vir para a cabeça dela, para a boca, para ela poder contar. E hoje em dia é a mesma coisa que eu faço. Eu falo cric, peço para os meus ouvintes falarem crec. Assim, gira a manivela do poço para a história poder vir para a minha cabeça, vir para a minha boca e eu conseguir contar. Então vamos fazer assim, depois da contagem de 3... Faço assim, eu falo cric, vocês falam crec, daí vai girar a manivela, história na cabeça, boca, e eu posso contar. Combinado? Vamos fazer de verdade? Então vamos lá, na contagem de 3. 1, 2, 3. Cric! 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 Cric, 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 cric. E a história chegou. E a história sai de um dos meus livros, A Contadora de Histórias e Outros Contos de Encantar. Nesse livro, eu tenho várias histórias nele, são 8 histórias no total, onde eu reconto histórias tradicionais do mundo. Eu escolhi 2 histórias para partilhar com vocês deste livro, que no Brasil vocês podem encontrar publicado pela Telos Editora e em Portugal publicado pela Fábrica das Histórias. Como a gente já falou cric-crec, já chegou a história. E a primeira história vem da Espanha e começa assim. Era uma vez um rei, bom, honesto, leal, justo, coisa rara de se ver. Nos 100 reinos ao redor, não havia rei que se comparasse a ele. Mas como já diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. E esse rei tinha um defeito. Era desconfiado. Barulho que ele ouvisse? Era uma conspiração que se tramava. Sussurro, uma ameaça que se anunciava. Ruído, uma invasão que se planejava. Era difícil ser um rei assim, tão desconfiado. Pois bem, esse rei tinha um conselheiro, o conselheiro real, que sempre encontrava o rei para pensar em decisões inteligentes para o reino. E o conselheiro estava a caminho da sala do trono para encontrar El Rei para uma reunião. O conselheiro caminhava, apressado porque tinha um horário marcado com o rei, quando passou em frente a um espelho.
e viu que tinha o cabelo desgrenhado, a barba por fazer, e não podia se apresentar na presença de El-Rei. Daquele jeito, tinha que melhorar a sua figura. E naquele tempo, as pessoas, os homens, não faziam a barba com um barbeador, não. Faziam com uma navalha. E esse conselheiro era muito precavido. Pegou uma navalha do bolso, olhou para o espelho e começou a fazer a barba. E ao fazer a barba, cantou uma canção improvisada assim. Pra subir na vida, eu tudo farei. Com este punhal, eu mato o rei. Rei morto, rei posto. Sem prove dizer, sento-me no trono e rei hei de ser. Lá, 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 lá. Enquanto fazia a barba e cantava esta canção sem pensar, passou por ali um criado. E como quem conta um conto, omite um ponto ou acrescenta 3, o criado inventou uma conspiração e foi falar com El-Rei. El-Rei ficou de todas as cores. Como é possível um inimigo debaixo do seu nariz? Isto era um absurdo, era o fim do mundo, era o caos. Quando o conselheiro chegou na sala do trono, o rei estava furioso, olhou para o conselheiro com os olhos assim zangados e foi dizendo: para uma conspiração e para um inimigo assim, só há uma solução, a morte. Não, majestade, disse o conselheiro. Não, eu cantei uma canção sem pensar, é mentira desse criado, eu não quero acabar com a vossa preciosa vida. Mas o rei não acreditou, ele era desconfiado e falava e gritava: um inimigo debaixo do meu nariz, está o fim, uma conspiração. E o conselheiro pedia: por favor, rei, perdoe-me, pensa em todos os anos em que eu me dediquei à vossa preciosa vida. E quando o rei ouviu aquilo, pensou, afinal, ele era bom, honesto, leal e justo, coisa rara de se ver. E para que não dissessem que ele era injusto, ele resolveu dar uma oportunidade ao seu conselheiro. Olhou para ele e disse assim: bem, darei uma oportunidade, mas ouça com atenção. Quero que a sua filha, que é conhecida como a garota mais inteligente do reino, adivinhe um enigma, a minha adivinha real. Se ela conseguir adivinhar, poupo-te a vida. Caso contrário, não há outra solução. É a morte. O conselheiro arregalou os olhos e o rei continuou: ouça bem, pois somente falarei uma vez. Diga à sua filha que venha até mim, nem vestida, nem despida, nem a pé, nem a cavalo, nem de noite e nem de dia, e que não dirija a palavra a mim, nem dentro e nem fora do palácio. Estava feita a adivinha, estava feito o enigma, rufaram os tambores. Quem esteve ali no palácio não entendeu patavina do enigma do rei e já pensavam: pobre conselheiro, está em grande problema, pobre conselheiro, realmente vai morrer. E o conselheiro pensava que ele perderia a vida, afinal, aquela adivinha não tinha nem pé nem cabeça, a sua filha não iria conseguir solucionar. Voltou para casa triste, com a cabeça baixa. E quando abriu a porta, a filha viu o pai daquele jeito e falou: pai, o que o senhor tem? Ai, filha, é o rei, pensa que eu sou um traidor e que eu quero acabar com a vida dele. Mas como isso, pai? Como foi? Ai, filha, vai acabar com a minha vida. Mas eu tenho uma hipótese, filha.
Eu tenho uma probabilidade. É o rei disse que me poupa a vida. Se tu, minha filha, se você, minha filha, conseguir adivinhar o enigma real, a adivinha do rei. E qual é essa adivinha, meu pai? Ai, filha, eu vou dizer, mas não acredito que tenha solução. É o rei pediu, ordenou, na verdade, que vá falar com ele, nem vestida, nem despida, nem a pé, nem a cavalo, nem de noite, nem de dia, e que não dirija a palavra a ele nem dentro nem fora do palácio. Ai, filha, eu vou morrer. Não vai morrer nada, pai. Tem calma, que eu tenho a solução. Vai a dormir e descansar, que eu trato de tudo. O conselheiro ficou assim, a pensar, mas resolveu seguir o conselho da filha. Foi para o quarto, deitou e dormiu. E a filha do conselheiro ficou ali na sala a pensar, a pensar, a pensar. E foi no lusco-fusco da madrugada que ela teve uma grande ideia. E ao ter a ideia, tirou toda a roupa, pegou uma rede e enrolou no seu corpo. Assim, não ficava nem vestida, nem despida. Depois, pegou uma corda, não sei porquê, abriu a porta que dava para o quintal. Ali estavam os animais todos a saltitar. Passou por ali um bode que saltitava e ela tinha boa pontaria, já estava com a corda, lançou a corda e não é que acertou direto o chifre do bode. O bode estava pinoteando de um lado para o outro, foi em disparada em direção ao palácio. E ela foi arrastada até lá. Quando chegou nos portões do palácio, começou a gritar: venho por ordem del rei! Venho por ordem del rei! Os soldados nem queriam acreditar no que viam. Nunca ninguém ousou fazer tal coisa. Que absurdo! O que aquela menina tinha na cabeça? Nunca ninguém ousou fazer isso. Saíram do lugar onde estavam, foram até os portões, abriram os portões e ela, aproveitando, colocou metade do corpo para dentro e outra metade do corpo para fora do palácio e continuou a gritar: venho por ordem del rei! Venho por ordem del rei! Venho por ordem del rei! Os soldados falavam: vai embora, menina, nunca ninguém ousou fazer isso, não quero saber quem fez, quem deixou de fazer, eu venho por ordem del rei! E com a confusão, o rei acordou. Estava nos aposentos reais, olhou pela janela e viu que a confusão estava acontecendo nos portões do palácio. Então, resolveu ir até lá. Levantou-se, calçou os seus chinelos reais, as suas pantufas e foi até o local da confusão. Quando lá chegou, disse: o que é que se passa aqui, menina atrevida? Por que é que está gritando no portão do palácio? Venho por vossa ordem. Minha ordem? Mas quem é você? Foi aí que ele reconheceu. Ele viu que era a filha do conselheiro. E ela disse: sou a filha do conselheiro e venho por sua ordem. E se o senhor observar, vai ver que não estou nem vestida, nem despida, porque tenho uma rede enrolada ao meu corpo. Também não vim a pé, nem a cavalo. Vim arrastada por um bode. Aliás, nem sei dele. Se perdeu. Mas o que interessa é que não vim a pé, nem a cavalo. Vim arrastada por um bode. E se perceber bem e olhar para o céu, é a madrugada, o lusco-fusco, ou seja, nem de noite, nem de dia. E se observar melhor ainda, vai ver que tenho metade do meu corpo para dentro e a outra metade para fora do palácio, cumprindo todos os requisitos da vossa proclamação. És muito inteligente mesmo, és muito esperta. Ai, eu preciso disso no reino, soluções inteligentes. Olhou para ela e disse: você quer casar comigo? Ela aceitou na hora e logo
mandaram buscar o pai dela, o conselheiro, que quando chegou na presença do rei, se surpreendeu, porque o rei pediu desculpas, coisa rara de se ver, afinal ele era bom, honesto, leal e justo. Prometeu o rei que deixaria de ser desconfiado, mas eu desconfio que não tenha conseguido, porque nem tudo que reluz é ouro e nem tudo é perfeito, nem mesmo um rei. Eu sei que passados uns dias foi realizada a festa de casamento e foi a festa mais bonita vista nos 100 reinos ao redor. Eu sei porque me contaram que El Rei casou com a garota esperta e viveu feliz para sempre. E como todos nós sabemos, sempre não acaba nunca. E colorinho colorado, o meu conto acabado. Eu adoro essa história que está publicada no meu livro, A Narradora de Histórias e Outros Contos de Encantar. É o nome do livro em Portugal, publicado pela Fábrica das Histórias, e no Brasil é A Contadora de Histórias e Outros Contos de Encantar, no Brasil publicado pela Telos Editora. E vamos ver um bocadinho a ilustração. A ilustração é feita pela ilustradora portuguesa Anabela Dias. Olha só, o El Rei e a garota esperta. Muito legal a ilustração da Anabela, que vocês ficam a conhecer aqui nesse espaço virtual de histórias. Mas vamos chamar mais uma história, a última história desse nosso encontro virtual. Já sabem as palavras. Quando eu falar cric, vocês falam crec. Então vamos lá? Cric, 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 cric. E chegou a história que eu enviei para vocês e que agora vem para minha cabeça e para minha boca para contar, que é mais uma história desse livro, A Contadora de Histórias e Outros Contos de Encantar. E para contar essa história eu vou utilizar esse instrumento musical. Esse instrumento musical chama-se calimba. Calimba é conhecida como piano de dedo também. É um instrumento muito utilizado por muitos contadores de histórias e eu adoro contar essa história que eu vou partilhar com vocês, com ela, e que começa assim. Contam que numa noite entre as noites, uma mulher caminhava pelas ruas da cidade com sua mala. Dentro da mala, essa mulher carregava os seus pertences, brinquedos e calimbas, que ela fabricava com as suas próprias mãos. Essa mulher encontrou uma casa e ali fez morada. Durante o dia, construía brinquedos e calimbas. E no fim de tarde, ela costumava ir até a praça da cidade e ali pegava um dos seus objetos mágicos, começava a tocar e a contar histórias. Histórias de reinos mágicos e maravilhosos, de reis e rainhas, heróis e princesas. Contava de tudo. E as pessoas não estavam habituadas a ouvir histórias. Começaram a se aproximar da praça da cidade para ouvir aquela mulher, aquela narradora, contadora de histórias. E assim foi, dia após dia.
A narradora cumpria o seu ritual diário. Durante o dia, fabricava brinquedos e calimbas. E no fim de tarde, ia até a praça da cidade e pegava um instrumento mágico, tocava e contava histórias. As pessoas que antes só ouviam começaram a ter vontade de contar as suas histórias, partilhar afetos. E assim, era uma linda tarde de partilha de histórias e de afetos, porque a narradora contava e tocava, e os escutadores contavam histórias também. E o tempo foi passando. O tempo, ele sempre passa. E a narradora foi ficando com os cabelos brancos, as costas arqueadas. Mas nunca, nunca, em tempo algum, deixava de partilhar afetos e histórias. Era o que ela mais gostava de fazer. Todos os dias ela ia até a praça da cidade. Todos os dias ela tinha mais e mais público. Até que aconteceu. Aconteceu que num dia, onde ela estava contando histórias e partilhando afetos, surgiu alguém no público, alguém diferente, que de repente se levantou, ergueu a voz e disse: Histórias? Histórias para quê? Histórias não servem para nada. Afeto, arte, para quê? Gente, tempo é dinheiro. Não vamos perder tempo ouvindo histórias de uma contadora de histórias. Vamos tratar das nossas vidas. Tempo é dinheiro. Não são palavras de afeto, não. Não é partilha, não. Ficar aqui sentado é uma inutilidade. Vamos, levantem-se. Façam coisas. Não fiquem aqui partilhando afetos e histórias, não, porque isso não enche barriga. Tempo é dinheiro. Isso é que sim. Isso é que é. E aquelas palavras entraram nos ouvidos e no coração das pessoas. Pouco a pouco, as pessoas foram se levantando e indo embora. A narradora seguia o seu ritual diário. Todos os dias voltava para a praça da cidade e pegava sua calimba mágica para contar e para partilhar afetos. Mas cada vez ela tinha menos público. As pessoas não paravam para ouvir, não queriam saber, porque as pessoas queriam ganhar dinheiro, porque tempo é dinheiro. Perder tempo com arte, com histórias, era uma bobagem, uma inutilidade. E assim, as pessoas andavam de um lado para o outro, daqui para colar, porque tempo é dinheiro, tinham pressa, a vida se fazia assim, nessa aceleração do tempo. E dessa forma, chegou o dia em que a narradora não tinha mais ninguém para ouvir as suas histórias. Quando ela chegou na praça, não tinha um escutador, não tinha público, não tinha ninguém. Mas ela não desistiu, porque ela mais amava, o que ela mais amava era contar histórias, era partilhar afetos. Então ela pegou a sua calimba mágica, fechou os olhos e começou a tocar e a contar histórias para si mesma. Histórias alegres e tristes, histórias de aventura, romances. Ela ria sozinha, se divertia sozinha com as histórias que contava para si mesma. As pessoas andavam nas suas próprias vidas, olhando para os seus próprios umbigos, porque tempo é dinheiro. Até que nessa correria louca passou
uma mãe que segurava a mão da sua filha. Tinha pressa, muita pressa. Mas a criança estava atenta a tudo. As crianças sempre estão atentas, não é? E a criança olhou para a praça da cidade e viu a narradora ali, com os olhos fechados, tocando calimba e contando histórias, rindo sozinha, chorando sozinha, se divertindo sozinha. A criança ficou preocupada e ficou mais preocupada ainda quando ela olhou para o céu e viu que no céu estavam nuvens escuras carregadas, se anunciava uma tempestade. Aí a criança não aguentou. Ela soltou das mãos da mãe, correu até a narradora. E quando chegou perto dela, puxou-lhe a roupa e falou: Senhora, senhora, o que a senhora faz aqui, falando sozinha? Vá para casa, proteja-se. Por que a senhora insiste em contar histórias se não há ninguém para ouvir? Vá para casa, olhe o céu, tem nuvens escuras. Proteja-se, senhora. Vá para casa. Por que a senhora insiste em contar histórias se não há ninguém para ouvir? Foi então que a narradora abriu os olhos, olhou para os olhos doces daquela criança, sorriu e respondeu: pequenina, quando eu era jovem, eu queria contar histórias para mudar o mundo. Mas hoje, que eu sou velhinha e sábia, eu vou continuar e continuarei a contar histórias para que o mundo não me mude. E dizendo isso, fechou os olhos e continuou a tocar e a contar. E bendito e louvado o meu conto acabado. Hoje, nós narradores, escritores, artistas da palavra, já não estamos na praça para contar histórias, porque é tempo de recolhimento, é tempo de estar em casa, cuidando dos nossos e cuidando de nós mesmos, cuidando do planeta. Todas as pessoas do mundo estão em suas casas, se protegendo desse bicharoco invisível que está lá fora, nos fazendo nos conectar com o mais essencial cá dentro. Hoje também, nós narradores não estamos na praça comum das ruas, porque não é possível, mas estamos nessa praça virtual, onde partilhamos saberes e afetos. E é isso, meus queridos, meus amores e amoras. Fiquem bem, fiquem em casa, cuidem uns dos outros. A partilha e o afeto é muito importante nessa hora. Façam coisas boas e positivas. Tenham pensamentos elevados e positivos, porque tudo que começa, acaba. E esse bicharoco invisível apareceu, mas vai embora, com certeza. E todos vamos ficar bem. Um beijo enorme e um abraço de contos. Até a próxima. Tchau!